Então, queridos amigos, hoje recebemos aqui o Adalto. Ele vem falar sobre o tema Em que perseveras. Já está conosco aqui o Adalto. É um amigo que está sempre presente aqui conosco, nos auxiliando aqui, trazendo sempre boas mensagens para a gente. Como estamos gravando para posterior lançamento lá no YouTube, no Instagram, então eu vou repetir aqui as nossas atividades, não é? Eu sei que para todos que estão sentados aqui não tem mais nenhuma novidade, né? Todos já conhecem aqui as nossas atividades, mas é importante que a gente coloque lá, porque muitas pessoas que podem estar próximas aqui, nós estamos aqui no condomínio Solar 3, na área comercial, entrada do Ville de Montanha, sala 202, 204, e nós temos várias atividades. A evangelização infantil, que acontece aos domingos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda segunda-feira, às 19h30, o estudo sistematizado da doutrina, que acontece aos sábados a partir das 17 horas, a palestra pública seguida de passe toda quinta-feira às 20 horas, essa atividade é ininterrupta, outras podem ter uma pequena pausa em função de início de ano e recesso, mas a palestra pública não paramos nunca, tá? O Bazar Beneficente, que funciona na sala 216 durante toda a semana, e as pessoas que quiserem conhecer, ele é presencial e ele é também online, através de WhatsApp. Então, peçam informações através daquele número ali de telefone, 99884-2898. Chocolate Fraterno, que acontece sempre na primeira quarta-feira do mês. Inclusive, na próxima quarta-feira teremos, já é semana que vem, um encontro que fazemos aqui, trazemos um lanche, fazemos uma oração e levamos esse lanche para a UPA de São Sebastião. Lá distribuímos esse lanche junto com uma mensagem para todas as pessoas que estão ali presentes, aguardando atendimento, os próprios atendentes, os motoristas de ambulância, os moradores próximos ali, todo mundo recebe o chocolate e o sanduíche. Você quer ir com a gente, Bia? Qualquer dia você chama o Adalto e fala: pai, eu quero ir lá nesse tal desse chocolate aí. Ele vai te levar, você vai ver como é bacana. Eu podia outra coisa. Ah, é? Projeto Almofadas do Coração, na primeira e terceira quarta-feira do mês, nessa sala aqui, são confeccionadas almofadas em formato de coração e são distribuídas na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas. Essas almofadas auxiliam na recuperação pós-operatória. Leitura de hoje. Em que perseveras? Alguém gostaria de fazer a leitura? Vai fazer? Deixa eu passar para você. Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e das orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um púgilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo?
Onde a fé que punha afirmações imortais na boca, ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com um personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Mensagem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Então, queridos amigos, vamos fazer uma pequena prece e passaremos para o Adalto. E assim, Pai amado, estamos aqui novamente reunidos em Seu nome. Agradecemos por esta casa que nos acolhe, por toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco. Agradecemos pelos nossos queridos mentores que nos ajudam, nos auxiliam, nos intuem para que a nossa vontade de estar aqui seja sempre mais forte, para que consigamos perseverar em nossa fé, rumo a Deus. Que todos aqui sejam abençoados, que todos sejam fortalecidos em sua fé, que todos perseverem em sua caminhada rumo à perfeição. Que Deus possa permitir que esta noite a mensagem trazida pelo Adalto possa nos calar fundo ao coração e que possamos levar para os nossos lares e para nossas vidas tudo o que for importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento íntimo. Obrigado, Pai. Pedimos permissão para darmos início a essa primeira parte dos trabalhos desta noite, dando graças a Deus. Boa noite a todos. Com muita alegria que voltamos ao GEICAM para conversarmos um pouquinho mais sobre o Espiritismo. E o tema da noite é tirado da mensagem de preparo de ambiente em que perseveras. Né? E aí a gente começa a pensar, ao ler a mensagem, né? Quais são os objetivos das nossas vidas? Já paramos para refletir? Quais eram os nossos objetivos há 30, 40, 50 anos atrás? Quais serão os nossos objetivos daqui 10, 20 anos? Como nós definimos os objetivos das nossas vidas? Que valores nós damos às questões da matéria e às questões do espírito? Já conseguimos contrabalançar as duas coisas? Gosto sempre de fazer uma pergunta em todos os estudos que eu faço. Alguém parou para pensar que vai morrer hoje? Que podia ter morrido hoje? E tem uma historinha bem interessante. Quando eu era menino, jovem, 15, 16 anos, eu sonhei, né, que um belo dia eu chego em casa, tá aquele monte de gente. E aí, falei, gente, o que aconteceu? Nessa época eu era ateu, né? Ah, o Adalto morreu. Falei, como o Adalto morreu? Eu estou aqui, como é que eu morri? Não, mas ele morreu, vai lá no quarto.
Aí eu entro no quarto, vejo um caixão e olho o meu corpo no caixão. E o que é pior, estava escrito no pé do caixão 23/1 e eu não vi o ano. Aí eu brinco, meu ano começa depois do dia 23 de janeiro. Que aí eu já não vou mais... Bem, gente, imagina, eu era menino, o primeiro ano subsequente, imagine o drama que foi o dia 23 de janeiro. Né? Mas, pra gente, quais são os nossos objetivos? Será que a gente já parou para pensar que vamos morrer? Morrem em torno de 180 mil pessoas por dia. E por que nós não pensamos em morrer? Porque nós não temos clareza do que nos espera além da vida. Nós não focamos a nossa visão para as questões espirituais. E a gente foca só aqui na matéria. A gente vive como se nunca fosse morrer. E quando estamos perto da morte, morremos como se nunca tivéssemos vivido. Por quê? Porque nós não equilibramos os nossos entendimentos, os nossos objetivos, as nossas percepções entre o espiritual e o material. Né? E aí, como diz o texto de preparo de ambiente, as dádivas divinas nunca cessaram. Elas vão mudando ao longo do tempo em função das nossas necessidades, em função das nossas percepções, das nossas compreensões. Eu já tive vários sonhos que eu tinha morrido. Um deles foi terrível, porque no sonho eu já estava no plano espiritual há muito tempo, já estava vivendo uma vida, já tinha uma história lá. Aí num belo dia falaram, Adalto, você vai poder visitar a sua casa antiga. Falei, oba, vamos lá. Aí quando eu adentro no meu quarto antigo, tem um corpo deitado na cama, um homem do lado da minha então esposa, fala, meu Deus, já está com outro. E aí eu fui atraído, eu fui atraído fortemente para aquele corpo, e de repente abri o olho, olhei para o teto, falei, meu Deus, eu não morri. Foi uma decepção, vocês não imaginam como foi decepcionante aquele dia, saber que eu não tinha morrido, que eu não estava no plano espiritual. Né? Mas a gente esquece de pensar nessa vida, que nós vamos continuar, e para nós espíritas, gente, isso não é mais uma possibilidade, é uma realidade. Quando nós estudamos, por exemplo, as obras psicografadas por Chico Xavier, trazidas por André Luiz, quando nós estudamos as mensagens psicografadas por Divaldo, trazidas por Manuel Filomeno de Miranda, eles descrevem com riquezas de detalhes a vida além da vida. Kardec nos traz isso de forma maravilhosa. E por que que nós não pensamos ainda, não colocamos na pauta dos nossos dias, do nosso dia a dia, a vida além da vida? Não estou falando para a gente esquecer de viver aqui não, gente. Nós temos que viver aqui e temos que aprender com as experiências. Mas no dia que nós compreendermos que fomos criados simples e ignorantes, a gente fala isso de boca para fora toda hora, né? E um dia seremos espíritos puros. Está lá, primeiro capítulo, segunda parte do Livro dos Espíritos. Todo espírita sabe disso. Tem a lei do progresso que mostra como nós vamos fazer essa caminhada de simples e ignorante para espírito puro. O dia que nós entendermos que estamos inseridos num processo e que tudo o que acontece nas nossas vidas serve para o nosso crescimento espiritual, para nós, pelo nosso aprimoramento enquanto espíritos imortais que reconhecemos ser, como nós vamos sofrer menos nessa vida. Por quê? Tudo que acontece tem um lado bom, tudo que acontece é para o meu bem. Então, para que eu vou reclamar? Eu vou avaliar e ver o que eu posso aprender com aquilo, o que aquilo tem para me ensinar. Olha a diferença. Né? Olha como é importante a gente perceber. Mas quais são as dádivas divinas? Perseverança, oportunidades e ação no bem.
nós vivemos numa sociedade cheia de equívocos. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo luta e batalha para ser feliz. E poucos se empenham para sermos bons, para serem bons. Quando nós formos bons, gente, nós seremos felizes. Quando nós conseguirmos ter prazer em aliviar a dor de alguém, quando nós sentirmos felicidade em poder ajudar alguém a mudar a vida de alguém, esse tipo de prazer, esse tipo de felicidade, nenhuma outra coisa nos dá. Por exemplo, quantas pessoas passam o ano inteiro se programando para passar um mês de férias no litoral? Aí depois passa mais um ano pagando as contas da dívida que fez no litoral. Será que valeu a pena ter passado aqueles 30 dias na praia e depois passado o ano pagando conta daqueles 30 dias? É só para a gente refletir. Não estou falando que a gente não deva buscar diversão. Claro que sim, precisamos, nós estamos aqui. Mas ponderar, fazer coisas equilibradas, fazer coisas que estejam dentro das nossas possibilidades. E aí outra coisa maravilhosa, né? Porque nós espíritas, quando lemos o livro Nosso Lar, nós nos deparamos com um umbral. E aí o umbral vira uma tormenta para todos nós. Todos nós temos medo de ir para o umbral. Se nós temos medo de ir para o umbral, é porque nós não entendemos o conteúdo do livro. O que é um umbral, gente? André Luiz descreve. É um local para que nós possamos refletir, compatibilizar as nossas possibilidades com os nossos merecimentos. É um local para a gente poder perceber quem nós somos e onde nós podemos ir de forma real. E por que não fazemos isso aqui agora? Vamos esperar desencarnar para fazer isso lá. Nós podemos fazer neste momento, já. E aí nós vamos chegar no plano espiritual e vamos passar pouco tempo em nosso lar, no umbral. Como, por exemplo, a mãe de Lísias comenta que a filha dela passou pouco tempo no umbral devido à carga de sofrimento que ela teve durante a vida. Não estou aqui fazendo um ódio ao sofrimento não, tá? Só estou falando que a gente precisa compatibilizar o que a gente acredita com o que nós efetivamente merecemos. E se nós fizermos isso aqui, isso vai melhorar as nossas vidas em todos os aspectos e vai nos fazer sermos muito mais contentes. Temos muita dificuldade ainda. E aí a gente fica achando que Deus não nos proporciona mais as mesmas possibilidades que proporcionava lá no passado. E o texto é muito claro quando fala que as dádivas divinas nunca secam. Elas são iguais em todos os tempos. Elas são iguais em termos de quantidade. Elas são diferentes em termos de possibilidades, porque nós temos possibilidades diferentes. Nós crescemos, então nós estamos num outro estágio. Então as situações que chegarão até nós serão diferentes. Não são as mesmas. E no capítulo 39 do Vinha de Luz, em que perseveras, Emmanuel se embasa no Atos 2:42. O que diz lá? E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, doutrina de Deus. Na comunhão com Deus. No partir do pão, na fraternidade, na solidariedade, no companheirismo e nas orações, na comunhão com Deus, mais uma vez. E Joana nos fala que orar é falar com Deus e meditar é ouvir Deus. As bases das nossas reflexões aqui hoje, então, serão a doutrina dos apóstolos, comunhão, partilha do pão e nas orações. E nessas reflexões, o texto começa com uma reflexão muito interessante, quando ele nos diz que a crença de que os tempos de grande espiritualidade
e revelação divina pertence ao passado, não está correto. As portas celestiais permanecem sempre abertas. Nunca elas estão cerradas. Quantos de nós, gente, diante de um problema, diante de uma situação difícil, nos revoltamos contra Deus? Nos achamos abandonados por Deus? Será? Hoje, eu fico desesperado quando minha vida começa a ficar tranquila, porque toda vez que eu falo, que bom, estou atravessando um momento de paz, vem uma situação terrível. Então eu prefiro que permaneçam para não vir nenhuma pior, né? Ou nenhuma mais grave. Mas isso vai acontecer naturalmente, porque se eu estou matriculado no 5º ano primário, eu vou estudar as disciplinas do 5º ano primário. Se eu passo e vou para o 6º, o que vai acontecer comigo no 6º ano? Vai vir as matérias do 6º ano, que são mais difíceis que a do 5º. Quando eu terminar o ensino fundamental e for para o 2º grau, vão me ensinar as mesmas coisas que me ensinavam no ensino fundamental? Não. Quando eu for para o ensino médio? Quando eu for para a universidade? Vai ser a mesma coisa do ensino médio? Não. E quando eu for para o pós-universidade, mestrado, doutorado e assim por diante? É natural que as coisas que nós formos ultrapassando na vida sejam compatíveis com o nosso estágio evolutivo. Esse é o processo da vida. Então não pensem, se vocês estão levando uma vida e não aparecem situações novas, é porque vocês ainda não aprenderam com o que tinha que aprender com as situações antigas. E aí, não é coisa boa. A vida do fulano é tão boa, a vida é tão tranquila. Será? A gente não sabe, primeiro, os conflitos que o indivíduo tem internamente. Segundo, e se for mesmo, será que é bom isso? É isso que a gente quer para nós? Ou nós queremos evoluir, nós queremos nos aproximar de Deus? Né? Parece fácil concluir que havia mais presença de Deus no passado, na época do Cristo, do que hoje. Será que é verdade? O texto diz claramente que isso não é verdade, né? A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. Então a questão não está no doador, está no receptor. A questão não está em Deus, está em nós. Se nós não conseguimos compreender a grandiosidade, as oportunidades que nós temos, a presença de Deus nas nossas vidas. Quando eu li uma obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e eu vi ali escrito como a espiritualidade atuava na formação do ser unicelular no planeta. O cuidado que eles tinham para formar uma ameba. Eu fico imaginando os cuidados que eles têm comigo, que eu tenho trilhões de células. Imagine quão importante eu sou, a mais do que uma ameba. E você acha que os espíritos vão nos deixar abandonados? Claro que não. Nós é que temos dificuldades de ver o que eles nos ofertam no dia a dia. E as dádivas divinas, onde nós as encontramos? Nas oportunidades de crescimento. Tudo que nos acontece é uma oportunidade de sofrimento. Então nós temos dádivas divinas em todos os momentos da nossa história, em cada segundo das nossas vidas, na inspiração para o bem. Mais uma vez, Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta para os espíritos o que é o bem e o que é o mal. E os espíritos respondem: o bem é o cumprimento das leis divinas. E o mal é o desrespeito das leis divinas. Adalto, eu não sei onde estão essas leis divinas. É espírita mesmo que está me fazendo essa pergunta? O que os espíritos nos falam? Que Deus deixou as leis divinas inscritas nas nossas consciências. Então elas estão em nós. Como nós temos dificuldades de acessá-las, o que os espíritos fizeram? Trouxeram as leis divinas. Onde? Terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais. Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós não estamos estudando todos os dias
esses 2 livros, nós estamos negligenciando trazer para o nosso nível de consciência as leis divinas. Nós estamos negligenciando oportunidades de fazermos o bem. Deus que abandonou ou fomos nós que estamos negligenciando? Força para superar as provas. Todos nós, gente. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, já nos ensinava Jesus. Tudo o que nos acontece é porque nós estamos preparados, aptos para enfrentar e superar. Se nós não conseguimos, porque em algum momento da história nós negligenciamos alguma coisa. Porque tem aquele ditado, já viram o ditado do trabalhador, né? Nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, todos os dias ele faz aquilo. Já viram o ditado do preguiçoso? Nunca faça hoje o que se pode deixar para amanhã. Aí amanhã eu vou ter o que fazer o de amanhã e o de hoje. Depois de uma semana eu tenho uma semana de coisas para fazer. Ah, meu Deus, a vida está tumultuada. Quem é o responsável? É quem não fez as suas atribuições diariamente. Forças para sinais de amor e direção. Jesus vem nos ensinar o que, gente? Amar. Se nós não estamos focando nessa oportunidade de amar, de aprender a amar, e uma coisa interessante, ao ler o livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, eu recomendo todos estudarem, que é maravilhoso o livro, eu já estava assim com 3/4 do livro lido, estudado, e eu me perguntava, meu Deus, o nome é Amor Imbatível Amor, mas ela fala de tudo menos de amor. Por que amor imbatível amor? Lá pelas tantas cai a ficha. Nós temos uma série de empecilhos que nos impedem amar. Ela estava nos ensinando a enfrentar e a tirar cada um dos empecilhos para amarmos. Quando eu tive essa sacada, eu lembrei do livro Plenitude. O livro Plenitude também dela, se nós lermos, só fala de sofrimento, dor. Falei, gente, mas por que ele chama Plenitude? Você só fala de dor e sofrimento. Porque ela trabalha da mesma forma tudo aquilo que nos causa dor, tudo aquilo que nos causa sofrimento e como nós devemos agir para superar o que nos impede a sermos plenos. Amor Imbatível Amor, Joana nos traz uma série de questões para nos ensinar a trabalhar e a superar o que nos impede amar e aprender a amar. E o Espiritismo nos traz isso na sua essência, em tudo. Então, todas as experiências que nós temos, gente, são oportunidades de aprendizado para nos tornarmos seres melhores e nos aproximarmos de Deus. Qual é o problema? É que nós trocamos o coração aberto e humilde que Jesus nos ensinou por um recipiente cheio de orgulho, materialismo e indiferença. E aí nós paramos de perseverar nos ensinamentos de Jesus, naquilo que ele nos ensinou. Nós vamos ver dificuldades nas oportunidades que nós temos de crescermos. Nós vamos ver obstáculos nas provas de crescimento. O problema está em quem? Em nós. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 132, ele nos traz uma explicação sobre isso. Quando ele diz, Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los progredir, de fazê-los chegar à perfeição. Qual é o objetivo da encarnação? Não é sofrer, não é pagar, não é expiar. Isso são consequências. O objetivo da reencarnação é evoluir. Nós estamos aqui para evoluirmos, para nós nos aproximarmos de Deus, nos tornarmos seres melhores. Essas outras coisas que acontecem são secundárias. Vivemos num mundo de provas e expiações. Claro, se eu estou frequentando uma escola de ensino fundamental, eu estou estudando onde? Onde eu vou estar? Aprendendo o que se ensina numa escola de ensino fundamental. Porque eu estou apto a estar ali naquele momento. Mas não é o nosso objetivo estar aqui. O nosso objetivo é sermos puros, sermos perfeitos.
né? Como nos ensina o Espiritismo no primeiro capítulo da segunda parte, Escala Espírita. Todos nós seremos um dia espíritos puros. Todos nós seremos um dia seres crísticos, tão puros quanto Cristo era. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que buscar. E ele vai além. E para lhes proporcionar, por meio dos trabalhos da vida corporal, os meios de o conseguir. Como é que nós vamos conseguir esse processo de evolução? Trabalhos da vida corporal. E o que é trabalho na visão espírita? Qualquer atividade útil é trabalho. Qualquer coisa que nós fizermos de útil é trabalho. Qualquer coisa que nós fizermos de útil vai nos auxiliar no nosso processo de crescimento espiritual. E mais, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres infelizes eternamente. Questão 133. Ou seja, a própria encarnação já é uma dádiva de Deus para a nossa evolução. A própria encarnação. E nós não sofreremos para sempre. Nós ficaremos aqui enquanto nós formos resistentes. O que é que acontece com o aluno que não estuda, que não se prepara para a prova e vai mal na prova? Ele é reprovado. É um castigo ele começar no ano seguinte na mesma classe? Não, é justiça. O que nós temos que fazer? Nos tornarmos bons alunos. Mas, gente, querer ser bom aluno não é fácil. Minha vida inteira eu quis ser um bom aluno. E aí eu fico olhando, meu Deus. Tem hora que eu falo, olha, mas se nós queremos ser bons alunos, nós temos que reclamar do que vai nos levar a ser bons alunos. Um mar tranquilo nunca faz um bom marinheiro. O que faz um marinheiro experiente, é o mar bravio. E é isso que nós temos que compreender. A fonte não secou. Nós que muitas vezes resistimos a beber da sua água. Perseverar em quê? No Evangelho de Jesus ou nas ilusões do mundo? No texto da Vinha de Luz, traz um diagnóstico contundente sobre os cristãos atuais. O que ele diz lá? Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços de fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com personalismo destruidor. Fortalece a raiz do egoísmo, não está nem aí para a sociedade onde está inserido. Raciocina sem iluminação espiritual. Ainda damos muita vazão ao que nós desejamos e não aquilo que efetivamente o cristianismo ou Jesus, melhor dizendo, nos ensina. Exemplo, quantos de nós ainda usamos a internet, as redes sociais, para divulgar notícias falsas que nós sabemos que são falsas, mas porque elas vão ao encontro daquilo que nós acreditamos, nós divulgamos. Isso é justo? Isso é honesto? E quantos de nós ainda fazemos isso? Outro dia eu recebi uma mensagem que tinha tantos erros grosseiros, mas erros assim, absurdos, que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que essa pessoa que me mandou não conseguiu perceber as aberrações que tem nesse vídeo? Aí eu peguei e mandei um texto bem cuidadoso, olha, reveja, recomendo antes de divulgar, reveja o texto novamente, perceba, tem isso, são contradições absurdas. A pessoa ficou chateada comigo, ficou nervosa comigo. E eu tentei ser o mais, sutil possível ao alertar para ter cuidado na hora de divulgar uma coisa. E a pergunta central da noite é: em que perseveramos? E até que horário? Mais uns 15 minutos. Tá bom. Em que perseveramos? Essa é a pergunta central. Temos perseverado no estudo sério da doutrina? Mais do que no estudo, na aplicação e na vivência
desses ensinamentos? Ou seja, nós temos perseverado na doutrina dos apóstolos, ou temos perseverado apenas na defesa das nossas opiniões pessoais, né? Nas conivências com aquilo que nos traz conforto, nas conveniências com aquilo que nós acreditamos. Temos que buscar ser coerentes. Fala assim, Adalto, você pratica tudo o que você fala? Não. Claro que não. Se eu praticasse tudo o que eu falo, eu não estaria aqui, eu estaria no plano espiritual já, estaria num mundo bem melhor do que esse. Mas isso não é incoerência? Não, gente. Incoerência é você divulgar o que você não acredita. Agora, aquilo que você acredita e se esforça para viver, apesar de não dar conta ainda, isso não é incoerência. Está lá no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Não é o espírito imperfeito, não é o espírito perfeito. Não é aquele que não tenha contradições. Agora, eu não sou hipócrita. Eu não vou chegar aqui e divulgar para vocês algo que eu não acredito. Aí isso é hipocrisia. E não estou trazendo aqui nada que não tenha como base o espiritismo. E nada que eu não acredite e que eu me esforce em fazer. Infelizmente, não dou conta, né? Temos perseverado na comunhão no sentido verdadeiro de solidariedade, partilha, de sentir a dor do outro, de nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos perceber como ele se sente? Ou estamos perseverando no egoísmo, no isolamento, na indiferença àqueles que sofrem? Temos perseverado no partir do pão, que é o símbolo da caridade ensinada por Jesus, e na justiça social? Todas as vezes quando eu falo em justiça social, algumas pessoas se arrepiam. Gente, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira parte, Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai. Está escrito lá. Kardec nos traz que nos mundos de regeneração, todo mundo fala aí que a Terra está saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Está escrito lá, nos mundos de regeneração, a perfeita equidade social. Nós podemos comparar os mundos de provas e expiações com o ensino fundamental, que tem crianças do pré-escolar, do primeiro ano, à da 8ª série. E podemos comparar os mundos de regeneração ao ensino fundamental. Nós vamos ter adolescentes do primeiro, segundo e terceiro ano. Não vai ter mais diferença de uma criança de 6 anos de idade para um adolescente de 14, 15 anos. Vai ser entre 15 e 18, 15 a 17. Então, há uma aproximação. Se nós achamos ainda que as desigualdades sociais devem permanecer, nós não estamos nos qualificando para viver no mundo de regeneração. A Terra vai para o mundo de regeneração. Não há dúvida, porque ela evolui. Os planetas evoluem, os mundos evoluem como nós espíritos. E o que acontece quando nós evoluímos mais rápido que o mundo? Somos convidados a habitar mundos compatíveis com o nosso estágio evolutivo. O que acontece quando o mundo evolui mais rápido do que nós? Nós somos convidados a habitar mundos compatíveis com o nosso estágio evolutivo. Castigo? Privilégio? Não, justiça. Então a gente tem que buscar isso. Temos perseverado nesse partir do pão, né? Ou temos perseverado na acumulação e no consumo desenfreado? Outro dia eu vi uma reportagem que me chocou. Estavam entrevistando um homem que estava entre os 0,01% dos mais ricos. E perguntaram qual era o objetivo dele. E ele falou que o objetivo dele era se tornar entre os 0,001% mais ricos. Quando eu era criança, eu ouvia minha avó falar que o saco da ambição nunca enche. Né? E, gente, quais são os nossos objetivos para a vida? Temos perseverado nas orações, no diálogo íntimo com Deus, na busca da inspiração superior, nos ligar com os nossos mentores, com os amigos espirituais? Ou temos perseverado em murmúrios, queixas, lamentações? O que nós temos feito? Transportando essa reflexão para o Brasil atual,
Como nós temos lidado com a sociedade onde nós estamos inseridos? Um dado que infelizmente o GDF não tem, eu tenho esse dado porque eu faço um trabalho de extensão que agora virou um movimento social na UNB, denominado Água e Vida para Azaris. E a gente tenta construir informações para Azaris, porque nós queremos visibilizar a parcela da população que é excluída das políticas públicas. Nós temos no Distrito Federal quase 500 mil pessoas morando em áreas irregulares. Isso dá mais de 16% da população do Distrito Federal. Dessas, cerca de 250 mil não têm água da CAESB dentro das suas casas. E o que é mais chocante, apenas 77 mil não têm rede de água passando na porta. Tem rede de água, mas não são ligadas, porque não tem condições de pagar a água. Nós não nos preocupamos com isso, com essa sociedade que nós estamos inseridos. O que nós estamos fazendo para dar qualidade de vida para todos? Condições mínimas de dignidade. Perseveramos em quê? Na cultura do jeitinho, que corrói a ética? A gente vê muitas pessoas falando em ética, mas dá um jeitinho. Dá um jeitinho quando o filho é reprovado, dá um jeitinho quando está na fila do banco, dá um jeitinho no trânsito, dá um jeitinho. Como é que tem sido? Nós temos perseverado nessa cultura, no individualismo que tranca os nossos corações para oportunidades, no discurso religioso vazio que não se traduz em ação? Ou perseveramos na construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais educada? As ilusões do mundo nos seduzem. Quais são essas ilusões? Já comentei aqui a felicidade do ter e não do ser. E eu já coloquei que quando nós formos bons, nós seremos felizes. Quando nós cumprirmos as leis de Deus, nós seremos felizes. O Evangelho, ele nos convida a essa revolução íntima. Capítulo 17, sede perfeitos, o que Kardec nos traz? A perfeição para a qual tende todos os homens, encarnados ou desencarnados, é a meta que lhes está proposta. Qual é a nossa meta? Qual a meta que nós deveríamos ter? Sermos perfeitos. Sermos puros na essência. Nos aproximarmos de Deus em cada instante. E é nessa perfeição que nós encontraremos a felicidade. Nessa perfeição relativa. E como alcançar? Cumprindo as leis de Deus. Ou, sendo mais simples, buscando o ensinamento de Jesus. Qual é? Amar. Um dia, um rei, querendo saber todo o conteúdo do Evangelho, vai e pergunta, manda trazer um sábio. Eu quero saber todo o conteúdo do Evangelho em 1 hora. Aí o primeiro sábio falou, impossível. O rei, não satisfeito, mandou chamar outro sábio. Chegou outro sábio, eu quero saber todo o conteúdo do Evangelho em 1 hora. O outro sábio falou, é fácil, ame. Só isso? Só. Então para que tudo isso? Pegou o Evangelho e falou, para que tudo isso? Como nós não sabemos amar, são técnicas para nos ensinar a amar. Joana, com os 2 livros Plenitude e com Amor Imbatível Amor. Nos ensinando técnicas para sermos plenos, nos ensinando técnicas para aprendermos a amar. Trabalharmos aquilo que nos impede. Quando nós conseguirmos voltar o foco para dentro de nós e trabalharmos isso, nós poderíamos aqui trabalhar, infelizmente o tempo já passou, como fortalecer a compreensão e a prática do Evangelho de Jesus. Perseverar na doutrina, perseverar na educação do coração e da mente. Estudo semanal, em grupo e individual, uso das mídias com propósito e assim por diante.
Perseverar na fraternidade e na ação social, na comunhão, no partir do pão. E aí nós poderíamos falar aqui várias coisas, na caridade inteligente e promoção social. O Espiritismo tem como objetivo resolver problemas e não criar dependentes. O objetivo do Espiritismo não é assistencialismo, é promoção social, para que os indivíduos que estão numa situação difícil possam caminhar com as próprias pernas. Foi isso que Jesus nos ensinou, não dar o peixe, ensine a pescar. Não foi isso que Jesus nos trouxe? Fortalecer os laços de amizade, de empatia, de companheirismo, promover justiça. E essa justiça, gente, é a justiça de Deus, não a justiça do homem. Um voluntariado estruturado, dedicarmos um pouco do nosso tempo, todos os dias, ao longo do tempo, para fazermos algo em prol do coletivo. Né? O fortalecimento da vida interior, perseverar nas orações. Aqueles 4 pontos que eu coloquei no início. Momento diário de silêncio, nessa oração íntima, nesse diálogo com Deus. Nesse momento, não pensar só em nós, não pensarmos só em nós, pensarmos no coletivo, pensarmos na sociedade, pensarmos naqueles que sofrem, na meditação para ouvirmos Deus, buscarmos o autoconhecimento, para nos compreendermos um pouco melhor. Perseverar no testemunho, no exemplo. Viver o que nós pregamos. Viver aquilo que nós acreditamos. Não é fácil, mas nós podemos ser honestos quando ninguém vê, sermos gentis no trânsito, sermos pacientes com os erros alheios e assim por diante. Trabalharmos diálogos respeitosos, independente com quem seja. Isso é um outro ponto extremamente importante. E aí, nós estamos fazendo o quê? A escolha da imutabilidade do Cristo? No texto do Vinha de Luz, está lá. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. E quais são a volubilidade dos homens? Seguir modas, interesses passageiros, o canto das sereias do materialismo, tudo o que nos faz nos afastar de Deus, dos ensinamentos de Jesus. E qual é a imutabilidade do Cristo? Firmeza nos princípios de amor ensinado por Ele, da justiça que Ele nos ensinou, da fraternidade independente das circunstâncias. As dádivas divinas, gente, nunca secaram. Muito pelo contrário, elas estão aí abundantes. Nós é que estamos tendo dificuldades de absorvê-las. Elas estão presentes no sorriso que nós podemos dar, no prato de comida que nós podemos ofertar, na palavra de consolo que podemos oferecer, na luta por um país menos desigual e assim por diante. O céu não fechou suas portas, muito pelo contrário. Nós, muitas vezes, é que fechamos as janelas da alma para falarmos com Deus. Que nós possamos perseverar. Perseverar no estudo da doutrina que nos ilumina. Perseverar na comunhão que nos une como irmãos. Somos todos irmãos perante Deus. Na ação que liberta a nós mesmos das nossas imperfeições e todos aqueles que compartilham a caminhada conosco. Na prece que nos sustenta. Que Deus, que Jesus nos envolva, nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. É isso, meus queridos amigos. Temos aí muita coisa para digerir, muita coisa para refletir e, principalmente, muita coisa para perseverar. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Querem fazer alguma pergunta, complementar, alguma coisa para o nosso amigo Adalto? Aproveitar que está tudo quentinho. A gente está postando agora no grupo do Centro aqui, um audiobook, e nesse audiobook é interessante que logo no começo tem um homem no umbral. Fala bem alto para as pessoas lá. Tem um homem no umbral e
E ele julga que ele não deveria estar lá, porque ele era espírita, ele é espírita, enfim, e ele entende das leis. Ele acredita que ele é um homem de bem e não deveria estar no umbral. E aí, no momento, ele sofreu por algum tempo, e aí no momento de, né, que ele fez uma oração e se arrependeu, veio o mentor dele falar com ele. E veio rindo para ele. Ele, você realmente acha que você é um homem de bem? Aí eu fiz tudo certo, né, de acordo com as regras e tal. Aí ele, qual a sua definição de homem de bem? Aí ele, eu não fiz o mal, enfim, ele falou. Aí ele pegou e leu a definição que está no livro dos Espíritos. E ele, você realmente é tudo isso aqui que está no livro dos Espíritos? Ele, mais ou menos. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para eu te mostrar que você não é. Ele, não, mas aí você vai ter que voltar 30 anos, né? Ele, não, só preciso de uma semana. A gente vai voltar uma semana e eu vou te mostrar que você não é homem de bem. E aí ele faz coisas horríveis. E aí depois disso tudo ele se arrepende, ele chora, eu peço perdão a Deus, não sei o quê. E aí ele falou, você infartou e você vai voltar para a Terra. E você vai ter mais uma oportunidade. E aí ele falou, e a gente vai permitir que você lembre do que aconteceu aqui agora. E quando ele volta homem transformado. Ele tenta fazer tudo aquilo que ele não fez, a vida toda ele tenta fazer depois desse momento do infarto dele. Então, assim, não cheguemos ao ponto de ter que voltar da morte para fazer as coisas certas na vida, né? Que a gente aproveite cada oportunidade dessa nossa vida aqui. Alguém está inspirado para fazermos uma prece final? Só um comentário. E aí quando ele voltou, ele sempre falava, umbral, bendito umbral. E para ele foi uma bênção, né? Acho que para todos. Alguém inspirado gostaria de fazer uma prece de encerramento? Agora eu vou deixar sempre em aberto, viu, gente? Fiquem absolutamente à vontade, porque às vezes eu fico aqui na frente, mas esse momento é nosso, né? Fiquem todos absolutamente à vontade para participar de alguma forma. Se quiserem fazer uma leitura, fazer uma prece, fiquem todos à vontade, tá? Então vamos lá. Agradecemos então ao Pai por esses momentos em que estivemos aqui juntos, fraternalmente, estudando, meditando, nesses momentos em que pudemos ouvir esta mensagem e que essa mensagem possa realmente nos ajudar em nossa transformação íntima, possa nos ajudar para que essa nossa caminhada rumo ao Pai seja um pouco menos penosa, possa nos ajudar para que não percamos tanto tempo, possa nos ajudar a perceber tudo aquilo que até então estávamos fazendo de forma equivocada, para que possamos nos modificar, mudar nossos rumos e que ao invés de fazermos caminhos tortuosos, que façamos caminhos mais retos em direção ao Pai. E assim, agradecidos por tudo e com as bênçãos de Deus para cada um aqui presentes, dos presentes encarnados e desencarnados, com as bênçãos de Deus para todos os nossos familiares, pedimos, Pai, sua permissão para encerrarmos esta parte dos nossos trabalhos, dando graças a Deus. Queridos amigos, vamos passar para o